Bem-vindos à nossa prática de gratidão e yoga integral online, toda terça-feira ao vivo, das 8 às 9, pelo Zoom. Inscreva-se no nosso canal do YouTube, contribuições voluntárias. Gratidão, Namastê, Hariom. Gratidão, Namastê, dia abençoado. Vamos procurar colocar a coluna ereta. Mês de agosto, ao gosto de Deus. Então, indicadores e polegares unidos em Yana Mudra, cresce a coluna para o céu. Solta, solta os pesos. Acabamos de passar, semana passada foi o Ano Novo Maia, dia 25 de julho, o dia fora do tempo. E agora estamos começando, primeira aula de agosto, segundo semestre, daqui a pouco é Natal. Enfim, sem antecipar. Vai respirando e vai procurando a divina presença no aqui e agora, a divina presença do Eu sou. E vai inspirando, eu e soltando sou. Então, o mantra é Sou Ram. Inspirando sou, exalando Ram. Inspirando sou, exalando Ram. E vai se conectando com a divina presença do Eu sou. Lembrando que a inteligência divina, o Criamor do universo, está em cada cantinho do nosso ser. Então vai se conectando com essa inteligência divina que habita o seu ser, essa inteligência divina que você é. Eu sou, sou Ram. Sou Ram. E buscando esse estado de yoga, esse estado de união, de plenitude no aqui e agora. Vamos unir as mãos à frente do coração e vamos vibrar o Om 3 vezes, buscando esse estado de yoga, esse estado de união, de presença no aqui e agora. Inspira. Om. Descendo a cabeça, a direção das mãos, conectando mente com coração. E devagar vamos levar as mãos para o chão, para a terra, nos reconectando com a Mãe Terra. E vai esticando a coluna na inspiração e solta o ar, solta o corpo, solta os pesos, entrega. E devagar apoia as mãos, inspire, vamos lá para o alto, para o céu, estica. Cuidado com o pescoço, se puder, olha lá para o céu. Cresce lá para o alto, abre bastante espaço na coluna, solta o ar. Abre os braços para trás, solta os ombros e desfaz a posição das pernas. Desfaz a posição das pernas. Então, como o corpo acorda duro, todo dia a gente acorda duro, começa devagar com os joelhos um pouquinho dobrados, vai puxando a barriga para dentro e vai flexionando o tronco. E aos poucos vai procurando, na medida do possível, esticar as pernas, vai puxando a barriga para dentro
e trabalha esse alongamento das pernas. Você pode até um pouco olhar para frente, para não descer a cabeça olhando para frente. Isso, fez um tanto de vezes, aproximou os pés, dobrou o joelho direito. Então, uma mão no joelho, a outra mão no tornozelo, cresce a coluna para o céu. E vamos fazer a purificação Rajas Kapalabhati. Então, a gente vai. Então, Rajas é o movimento, no caso aqui, hoje é o movimento do joelho, né, da perna. Então, a inspiração é sem som e o foco é na exalação. E se puder, acelera. Claro, cuidado com os seios, né? As moças, né? Tem que virar o joelho um pouquinho para fora. Mas a ideia é a coxa bater no abdômen. Isso, fez um tanto de vezes. Traz o calcanhar perto do períneo, segura no joelho, inspira, cresce a coluna para o céu. Gira o tronco para o joelho, traz o joelho no meio do peito, solta todo o ar, vê se a cabeça vai na direção do joelho e fica sem ar. Sem nenhum desespero. Primeiro a cabeça sobe, você inspira e repete a sua permanência, a máxima permanência sem ar. Fica o seu tempo sem ar buscando o vazio. Vazio sem ar, vazio da libertação, do elo. Cada um fica o seu tempo sem ar, sem nenhum desespero. Quando precisar respirar, primeiro sobe a cabeça. Quem está fazendo, faz com calma. Quem for terminando, aguarda. Com a coluna ereta, segura no joelho, vai crescendo bem a sua coluna. E esse pé direito passa por fora agora da perna esquerda. A mão do joelho foi lá para trás. O outro braço, o braço oposto. Inspira, estica, solta o ar, tosse para o lado do joelho. Vê se a ponta dos dedos toca no chão. Abre o ombro. Isso, lá na direção do joelho. Desce o ombro de trás, abre o coração e faz careta. Aperta os olhos, arregala os olhos, gira os olhos para um lado, gira os olhos para o outro, lubrificando a musculatura facial. Soltou o ar, torceu na máxima, devagar na inspiração, volta, segura no joelho, cresce a coluna para o céu e devagar essa perna que estava dobrada subiu, vê se as mãos vão no pé, barriga para dentro e vê se dá para esticar a perna. Então, primeiro você cresce a coluna, depois é que você estica a perna, puxando a barriga para dentro. Vê se dá com a mão no pé, com as mãos no pé. Se não der a mão no pé, você coloca a cordinha. Isso, crescer o máximo o topo da cabeça para o céu. Na inspiração, solta o ar devagar, vem descendo, estica a perna no chão, organiza os isquios e traz agora o outro joelho esquerdo, faz o joelho esquerdo. Organiza os isquios, uma mão no joelho, outra no tornozelo, cresce a coluna e vamos para o Rajas Kapalabhati. Kapalabhati é mente brilhante. Rajas é o movimento, no caso aqui é o movimento da perna. Foco é na exalação. Se tiver em período, né, aí você não vai esquentar muito, né? Vai devagar. Fez um tanto de vezes, parou o calcanhar perto do períneo, segura no joelho. Inspira, cresce a coluna, gira o tronco para o joelho, solta todo o ar, leva a cabeça na direção do joelho, fica sem ar. 1, 2, 3, sem desespero. Primeiro a cabeça volta, você inspira. E agora vamos dar o máximo sem ar. A sua permanência sem ar. Solta o ar, leva a cabeça na direção do joelho, puxa a barriga para dentro e vê se dá para você ficar sem ar. O seu tempo,
sem nenhum desespero, trabalhando o vazio. Lembrando que esse vazio é mágico, é o vazio das infinitas possibilidades. Cada um fica o seu tempo, quando precisar respirar, você sobe a cabeça e respira. Quem precisar de mais purificação, quem fica pouco tempo sem ar, pode repetir mais do que 2 vezes. Isso. E esse pé, quem for terminando, passa o pé por fora da perna esticada, sola do pé no chão. Cresce a coluna na inspiração, a mão do joelho foi lá para trás, o outro braço inspira, estica e solta o ar, torce na direção do joelho, ponta dos dedos no chão e olha lá para trás e faz careta. Purifica o aparelho digestivo, abre o coração com a respiração livre e faz careta. Aperta bem os olhos, movimenta a mandíbula, maxilar. E solta o ar, olhou lá para trás, abriu na máxima. Devagar vem voltando, segurando o joelho, inspira e cresce a coluna pro céu. E a perna que está dobrada vem subindo o pé, segura no pé. Primeiro cresce a coluna, barriga para dentro, cresceu a coluna, topo da cabeça para o céu. E solta o ar, vai esticando a perna. Então, primeiro você ajeita a coluna, depois você vê se dá para esticar a perna. Quem precisar da cordinha, usa a cordinha. Então, vai puxando, barriga para dentro, topo da cabeça lá para o céu na inspiração. Estico a perna, devagar, solto o ar, vem voltando, estica a perna no chão, organiza os isquios e vamos nadar na direção dos nossos pés. Então, inspira, um braço subiu, desceu. Inspira, o outro braço subiu, desceu. Imagina como se você estivesse nadando. Vai puxando a barriga para dentro e vai nadando na direção do seu pé. Isso. Isso. Nadou na direção do pé, barriga para dentro. Agora devagar. Dobra um pouquinho os dois joelhos, bem pouquinho, dobrou e organiza os isquios. Agora segura nos joelhos, barriga para dentro, vê se dá para erguer o tronco, levando os ombros para trás, barriga para dentro, coração aberto, e vê se é como se as costelas viessem para as coxas, só que com os ombros para trás. Vê se consegue olhar lá para frente. Isso. As mãos que estão aí perto dos joelhos, na canela, vê se elas chegam lá nos pés, com a barriga para dentro, ombros para trás. Vê se chega. Ah, bom. Então, se não chegou, e o ideal são os dedos dos pés para o céu, sem cair o pé para os lados. Isso. Então, inspira, cresce e solta o ar, estica uma perna, estica a outra perna, vê se dá para esticar as pernas sem mexer a coluna, só esticando a perna. Se a mão não fica nos pés, você apoia aí perto dos joelhos, para manter os ombros para trás. Isso. E aqui nessa posição, agora a gente vai fazer uma permanência sem ar. Então a gente vai mexer só a cabeça. Então, inspira, eleva o queixo, abre a garganta, solta todo o ar, barriga para dentro, desce o queixo no alto do peito, puxa a barriga para dentro e vê se dá para ficar sem ar. Sem desespero, quando precisar, volta o queixo. Inspira, expande. E agora cada um dá a sua máxima. Solta todo o ar, barriga para dentro, desce o queixo no alto do peito e vê o quanto você consegue ficar sem ar. Puxando a barriga para dentro. Sem nenhum desespero.
Sem desespero, quando precisar, primeiro sobe o queixo. Quando precisar respirar, subir o queixo. Respira normalmente, abriu, abriu, abriu. E agora a gente vai dar a máxima flexão. Barriga para dentro, solta o ar e flexiona. Cresce a coluna para os pés e flexiona, vê se a cabeça vai na direção das pernas. Desceu, flexionou, apoia as mãos nas pernas, inspira, subiu pela cabeça, eleva os braços, puxa para o céu. Esticou para o alto, solta o ar, gira os braços para trás, apoia as mãos ali no chão. Vê se você prefere os dedos apontando para os pés ou os dedos para trás. Eu prefiro para os pés. Só não faz para os lados. Dobrou os dois joelhos para facilitar. Cuidado se alguém tem problema nos ombros e vê se dá para você subir. Faz o esforço sem dor, olhando para o teto e vai subindo o seu quadril. Olhando para o teto, cresce a cervical, cresce o pescoço, tudo é músculo, alongou, subiu o máximo o quadril, soltou o ar, vem descendo o quadril e solta os punhos, solta os cotovelos, solta os ombros e as falanges também. Soltou tudo. Pés paralelos. Vê se consegue uma mão. Se não der para fazer com uma mão, repete com as duas. Uma mão lá atrás. Aqui agora eu prefiro os dedos apontando para trás. A mão que está no chão e ver se dá para subir e olhar para sua mão lá atrás. Abrindo a parte. Excelente! Abre tudo, deixa esticar tudo, puxa tudo. Isso. E respiração livre, deu a máxima. Excelente, soltou o ar, desceu, muito bom. Que tem muita gente que não se aguenta, solta de novo os ombros, cotovelos, punhos, as falanges e troca o lado. Pés paralelos ao quadril, sem afastar muito os pés, trocou o braço, vê se consegue ir para o outro lado. Isso, e respira. Pelo menos umas 3 respirações, abrindo a parte anterior, estica tudo, estica tudo, estica tudo. Se puder, você olha para a mão lá atrás, esticando lá para trás. Deu a máxima. Soltou o ar, voltou. De novo, solta um pouquinho ombros, cotovelos e punhos. E agora, a última, ou você faz como a primeira, com os joelhos dobrados, ou vamos ver se dá para a gente avançar. Com as pernas esticadas, apoie as mãos ali atrás. Cuidado aí com os ombros. Se for difícil, faz com as pernas dobradas. E vê se dá para você subir com as pernas esticadas, olhando para o teto. Vê o quanto você consegue subir. Se der para esticar a perna, estica. Mas se for muito difícil, faz com ela dobrada. Aí para não forçar aí o pescoço também. Isso! Então, quem pode, faz com as pernas esticadas. Quem precisa, dobra. Seja amoroso com você. E vai subindo o peitoral sem afundar nos ombros. Sobe o peitoral, sobe o quadril na última respiração, a máxima. Solta o ar, desceu e solta tudo. Solta as falanges, solta tudo, ombros, cotovelos. E devagar vamos descansar a coluna, leva os pés para trás, joelhos no chão,
E primeiro com o quadril para cima para descansar a corcundinha, para descansar, para compensar. Então, estica, afasta as mãos e vê se o queixo vai no peito, ou no chão, ou o queixo ou a testa no chão. Esticou, esticou. E devagar leva o quadril nos calcanhares. Devagar apoia as mãos, ergue o tronco e vamos para a base do gato. Então, as mãos embaixo dos ombros, os joelhos no prolongamento do quadril e vamos para o gato. Então, se tem algum problema que não pode descer a cabeça, você adapta a postura do gato sem movimentar muito a cabeça. Mas, normalmente, na inspiração, a cabeça sobe, a coluna desce, quando solta o ar, a cabeça desce, a coluna sobe, queixo no alto do peito, umbigo na coluna. Então, na inspiração, cabeça sobe, coluna desce, soltou o ar, cabeça desce, coluna sobe. E se você não puder mexer a cabeça, você pelo menos faz o movimento mexendo só a coluna, que aí seria um movimento adaptado que eu estou mostrando aqui. Movimento sem mexer a cabeça. Mas quem pode faz o ciclo completo associado à respiração. Isso, lembrando que a postura do gato, oxigênio. E o ciclo gato, já está dando 1 minuto, termina quando tiver sem ar, leva o quadril nos calcanhares e se precisar fazer um apoio para a cabeça, faça. Quem tiver glaucoma, pressão alta, gripe, enjoo, mal-estar, faz o apoio para a cabeça. Quem não precisa do apoio para a cabeça, testa no chão, mãos perto dos pés. E relaxa, entrega. Solta a lombar, acalma o coração, relaxa os ombros, relaxa o pescoço. Ótimo. E devagar esticou os braços lá na frente e vamos voltar para a base do gato. Só que agora a gente vai aproximar os joelhos, que a gente vai tirar um joelho do chão. Então vamos. Então sempre a gente empurra o chão, a gente não afunda nos ombros. A gente sempre empurra o chão. Então a perna direita para começar 5 ou 7 vezes. Inspira, estica, vê se consegue olhar para frente. Na inspiração abriu, soltou o ar. Cabeça no joelho, joelho na cabeça, com os braços esticados. Então, inspirou. Expansão, soltou o ar vazio. Inspira. Expansão, soltou o ar vazio. Então, vai no seu ritmo. Se você não puder descer a cabeça, porque está por aqueles mesmos motivos, você faz só o movimento da perna, olhando para o chão mesmo, faz só o movimento da perna. Fez 5, 7 vezes, parou uma perna, troca. Agora a outra perna, mesma coisa. Inspira, expande, soltou o ar vazio.
Inspira, expande, soltou o ar vazio. E as mesmas 5 ou 7 vezes. Isso, sustenta bem a perna. Procura fazer o mesmo número de vezes para cada lado. Quando terminar, quadril nos calcanhares e vamos compensar os punhos. O dorso das mãos no chão. Vê se consegue olhar para frente, abrindo a garganta, com os ombros para trás. A garganta tem um chakra muito importante, o Vishuddha. Abriu bem a sua garganta e solta o ar. Se puder descer a cabeça, vai levando as mãos lá perto dos pés e vê se a testa vai no chão, relaxa. Você também, se tiver um bloquinho, pode usar um bloquinho para apoiar a testa. Isso. Acalma o coração, relaxou os ombros, relaxou bem o pescoço, a lombar, oxigenou o cérebro. E devagar, estica novamente os braços lá para frente, abre bem os dedos das mãos e vamos agora para o cachorro. Então, dobrou os dedos dos pés, empurra o chão, tira o peso dos braços. Você primeiro dobra um pouquinho os dois joelhos para tirar o peso dos ombros, umbigo na coluna, cóccix para o céu, empurra e devagar, uma perna dobra, a outra estica. E vê se dá para esticar agora as duas pernas, umbigo na coluna, cóccix para o céu. Vê se estica as duas pernas. Empurra o chão com as mãos, empurra. Umbigo na coluna, cóccix para o céu, deu a máxima. E devagar caminha, pode ser com os pés na direção das mãos, ou as mãos na direção dos pés. Dobra um pouquinho os dois joelhos e solta o tronco, solta a cabeça. Soltou, dobrou um pouquinho os dois joelhos, desenrola a coluna vertebral devagar para não ter tontura. E quando chegar lá no alto, solta os joelhos e solta os braços. Vê se as mãos batem lá atrás, à frente e atrás. Soltou tudo e devagar afastou os pés. Pés começam paralelos. Inspirou, abriu os braços na altura dos ombros. Estica um braço para cada lado, solta o ar. Relaxa os ombros, crescendo o pescoço. Inspirou, abriu. E agora, o seu pé direito virou completamente para fora. Dobrou esse joelho direito e olha para a unha do dedo médio da mão direita. Vai abrindo as costas e relaxa os seus ombros. Ótimo. Inspira, estica aquela perna que está dobrada. Solta o ar, alonga o tronco para aquela lateral. Apoia uma mão na perna, outra mão para o céu. Cresce a cervical. Você pode olhar para frente. Se tiver dor no pescoço, o mais terapêutico para o pescoço é alongar o pescoço, olhar para o dedão do pé, afastando o queixo do ombro. Mas se preferir olhar para frente, também pode. Só não larga a cabeça. E a mais avançada seria olhar para o dedão da mão do alto. Abrindo as costas, abrindo o quadril.
crescendo a cervical. Abriu, abriu, abriu. Trikonasana no triângulo. E na próxima inspiração, subiu, soltou, desceu os braços, virou o pé reto, solta os ombros. E vamos lá para o outro lado. Guerreiro e Trikonasana. Inspirou, abriu. Solta, vai girando o pé, dobrou esse joelho, sem passar o joelho do tornozelo e olha pro dedo médio. Agora da mão esquerda, cresce o pescoço sempre descendo os ombros. Os dedos das mãos estão unidos, as palmas das mãos estão para baixo. Vai respirando, abrindo as costas, abrindo o coração. Ótimo. Inspira, estica a perna. Solta o ar, alonga o tronco para aquela perna. Apoia a mão na perna, outra mão para o céu. Cresce a cervical. Você pode olhar para frente, sempre afastando os ombros das orelhas. Ou olhar para o dedão do pé, sempre afastando o queixo do ombro. Na mais avançada, olha para o dedão do alto. Então, você pode até testar as 3 posições aí do pescoço, ver o que é melhor. E vai abrindo o seu quadril, abrindo as costas, abrindo o coração. E na próxima inspiração, subiu. Solta o ar, desceu os braços, virou o pé, solta os ombros. E se puder pular, você pula e aproxima os pés. Quem não pode pular, não pula. E solta, aproxima um pé de cada vez. Isso, e solta os braços, e solta tudo no elefante. Agora é pé. Relaxa esses ombros. Solta os braços. A gente tem que aprender a contemplar, observar, às vezes interferir menos, e vai soltando os braços. Exercício de fé, de entrega. Soltou bem os braços, devagar, vai diminuindo esse giro, vê se os braços estão realmente soltos. Sente seus braços soltos. E hoje vamos para um pássaro. Então, uma águia garuda, Garudasana. Então, vamos primeiro preparar, fazer um preparatório dos braços. Então, traz um braço paralelo ao chão, na sua frente. Deixa eu chegar aqui mais perto para. Então, um braço na frente, paralelo ao chão. A outra mão vem por baixo e vê se junta, vê se você faz a rosca. Aqui tem um desnível das mãos por conta do braço e você sobe os cotovelos. Isso. Se puder subir um pouco mais os cotovelos, Selma, sobe só um pouquinho mais. Isso. Isso. Aí sobe um pouquinho os cotovelos, respira, abrindo as costas. Abrindo as costas. Agora experimenta descer, dobrar um pouquinho os 2 joelhos, desce os cotovelos como se fosse para a barriga e faz um movimento lateral para um lado e para o outro, como se abrisse as suas costas. Um lado e para o outro. Como se o cotovelo fosse para o umbigo. Abriu as costas, vai parando, inspira, estica, ergue o tronco. Vê qual é o braço que está por cima para a gente trocar. Inspira, abre tudo. Abriu, abriu, abriu e solta o ar. Agora é o outro braço que estava por cima, agora vem por baixo, faz a rosca, vê se junta as mãos.
Sobe os cotovelos, respira. Respira lá nas costas, abrindo as asas do seu pássaro, da sua águia. E solta o ar, desce o cotovelo no umbigo. Pode dobrar um pouquinho os dois joelhos e faz um pequeno movimento, abrindo as costas lateral. De leve, vai devagar. Puxa para um lado, puxa para o outro. Devagar vai parando, inspirou, subiu. E vamos abrir bem os braços. Abriu e gira. E gira os braços. Pode fazer um giro pequeno, vai sentindo seus ombros. Depois vai abrindo mais e mais esse giro. Até os braços chegarem do lado das orelhas, contrai glúteos. Vai fazer esse giro dos braços para trás. Girou para trás algumas vezes. Uma vez gira o contrário. Para trás e para frente e solta os ombros. Deixa o joelho frouxo, solta as malas. Solta os ombros. Quando terminar, soltou os ombros, isso. E agora é o pássaro. Então, como é um pássaro, eu gosto de fazer essa postura como se a gente estivesse voando. Então, afasta um pouquinho os pés e você desloca o peso para um pé, a outra perna vem pela frente e faz a mesma rosca. Se você puder, dobra a perna da base e os dedos do pé saem lá do outro lado. Fez a rosca do braço, fez a rosca da perna. Se tiver dificuldade, você fica com os dedos do pé no chão. Depois você tenta tirar o pé do chão. Quem pode, faz a rosca, mantém. Então as mãos estão entre os olhos, então a visão assim física fica mais fica turva, né? Fica tudo. Mas a gente está trabalhando o equilíbrio emocional nessa postura de Garuda. Garuda é o pássaro do Senhor Vishnu. E agora, para trocar, vê qual é o braço que está por cima. Inspirou, subiu, soltou o ar, pousou o pássaro. E já troca a perna da base. Ah, perdão. Oh, meu Deus, peraí, esqueci o braço. Peraí. Inspirou, subiu e troca a perna. Trocou a perna, trocou o braço. Então, essa postura fala de equilíbrio emocional. Respirou aí algumas vezes em Garuda. Na inspiração, subiu, soltou o ar, pousa o pássaro. E se depois que pousou o pássaro, volta para o elefante, para a terra, mundo material. Então que possamos trazer muito mais amor para a nossa vida, para o nosso planeta, entre todos os seres. Vai soltando bem os braços, devagarzinho normaliza. E vamos indo para o chão. Afastou um pouquinho os pés, que facilita. Inspira, cresce para o céu, solta o ar, gira os braços para trás, mergulha o coração para frente, apoia as mãos nas pernas, barriga para dentro. Vê se consegue abrir a sua garganta. Se tiver dor no pescoço, olha para o chão. Vai puxando a barriga para dentro, abre a garganta, abre o coração. Na inspiração, barriga para dentro, solta o ar, flexiona, solta. Coloca as mãos atrás das pernas, puxa. O corpo todo na direção entre os dois joelhos. E depois que deu a máxima, esticando as pernas, esticando a coluna, aproxima os pés, desce de cócoras e vamos deitar.
Deitou, sacode as pernas para o alto, sacode os pés, sacode as mãos, areja a virilha, solta tudo, tirando tudo que está nas extremidades. Abraçou os dois joelhos, desce a perna direita esticada no chão, mão direita segura o joelho esquerdo, braço esquerdo abriu para o lado, na altura do ombro. Os dedos do pé esquerdo tocam na coxa direita, solta o ar, torce. Joelho para um lado, ombros no chão, cabeça para o outro lado. Soltou o ar, torceu na máxima. Inspira, volta para o centro, sem dor. Voltou para o centro, abraçou os dois joelhos, alinhou o corpo. E troca, desce a perna esquerda. Mão esquerda segura o joelho direito, braço direito abriu para o lado. Os dedos do pé tocam por dentro da perna esticada, soltou o ar, torce, ombro no chão, vê se o joelho vai para o chão. Soltou o ar, torceu na máxima. Na inspiração, voltou para o centro e abraçou os dois joelhos. Abraçou os joelhos, joelhos dobrados, pés no chão, mãos perto dos calcanhares e sobe o seu quadril. Você pode subir só um pouco ou subir bastante, entrelaça os dedos das mãos nas costas. Respire livremente na barriga. Deu a máxima subida, soltou o ar. Vai tirando as mãos debaixo das costas, vai descendo, estica o corpo todo no chão e complementa na postura do peixe. Desce os braços do lado do quadril, inspira, sobe o coração. Então você pode adaptar as costas da cabeça no chão. Se tiver tudo bem, topo da cabeça no chão. E pode fazer careta nessas posições, que o sangue está indo para o rosto, faz careta, não se deve falar nessas posturas, faz careta, empurra o chão, sobe o máximo o coração para o céu, você pode empurrar o chão com os cotovelos e com a cabeça, deu a máxima, soltou o ar, desceu. E vai esticando todo o corpo, estica, estica quando descer, e vai dando todos os ajustes até você entrar em Shavasana. Shavasana, postura do cadáver, quando você entrega tudo para a terra, entrega tudo para Deus, para Buda, para Alá, para o Criador do universo. E vai soltando os pés, os dedos dos pés. Solta completamente a coluna, os ombros, braços, mãos. Solta o pescoço.
Inspira, solta o ar, vai entregando tudo para a terra. Sinta-se leve, muito leve. Respirando livremente na barriga. Inspirando, sou, exalando, ram. Inspirando, sou, exalando, ram. Sou, ram. Sou, ram. Sou, ram. Sou, ram. E faz uma respiração profunda. Vai mexendo os dedos dos pés, das mãos, aproxima as mãos do corpo. Espreguiça gostosamente para um lado, para o outro lado. Vai espreguiçando. Depois que espreguiçou, gira o corpo para o lado. E lembrando que o universo inteiro conspira a seu favor. Vai procurando sentar a coluna mais ereta possível. E uma pausa meditativa, a coluna o mais ereta possível, lembrando que a divina presença habita o seu ser. Lembrando que o divino se manifesta em todas as partes e no todo. E eu vou ler a frase dos mestres do Yoga Integral do dia de hoje. É de Shri Aurobindo, fazendo a tradução do inglês para o português. A derrota do meu rival é a minha própria desgraça. Eu olho para o meu inimigo e vejo a face de Krishna. Deus em toda parte, família. Vamos unir as mãos e nos diluindo na unidade. Vamos vibrar o Om uma única vez. Inspira. Om.
Namastê. Gratidão, gratidão, gratidão.